Parece que já está gravando. É. Agora eu vou... Foi bom esperar um pouquinho que chegou mais uma pessoa. Foi a Tatiana. Vocês estão Onde é que vendo vocês aqui? conseguem essas imagens tão bonitas, hein? Eu preciso aprender. Pulsando. Faz um dedinho aí para mim, se estão ouvindo, se estão assistindo aí, estão vendo? Ou falem para mim, que agora vocês sumiram aqui também. Estão vendo? Tá aparecendo aí um cérebro. Isso, modelos e paradigmas. Uma ampulheta. Ótimo, isso mesmo. Então, E a beleza. lateral está aparecendo Aqui as vai pranchas ficar. do... Isso. Essas Modelos pranchas... e paradigmas, né? Isso, certinho. Então, certinho, gente. Então, vamos lá. Bem, essa primeira parte do livro O Ser Consciente, né, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, essa primeira parte, ela fala da quarta força, né, da psicologia, que é a psicologia transpessoal. César, fecha seu áudio, por favor. Ah, tá. E esse capítulo é o penúltimo dessa primeira leva, né? Dessa primeira parte do livro. E Joana vai nos falar de modelos e paradigmas. Então, esses modelos e paradigmas, eles estão voltados para o desenvolvimento, o desenrolar ao longo, né, das várias fases da psicologia, né? E caminha da psicologia tradicional até a psicologia a qual Joana ela se propõe, né? E ela fala que é a que comunga, que caminha, pelo menos até o momento, né? Com o espiritismo, com a doutrina espírita. E ela também deixa muito claro que esses paradigmas, eles estão sempre voltando, estão sempre caminhando, né? E esse caminhar, ele é contínuo, porque como nós estamos num processo de progresso, né? A lei do progresso, então a gente está sempre aprendendo novas estruturas, os terapeutas, os estudiosos, estão sempre observando a sociedade, né, o aspecto antropológico, sociológico, psicológico do ser, é sempre uma renovação. Então, ela deixa muito claro, né, mais ao final do texto, que não é a psicologia transpessoal, ela não é tipo batida a prego, né? Então, ela também vai sofrer transformações. Por quê? Porque à medida que a gente cresce, que a gente melhora enquanto seres, enquanto pessoas, né? E a partir das nossas reencarnações, a gente vai renovando também a nossa vivência, a nossa forma enquanto espíritos, né? Vamos nos melhorando cada vez mais. Então, aí modelos e paradigmas. Eu introduzi aqui a questão da psicologia transpessoal. Eu achei interessante colocar aqui, até coloquei uma figura oriental, porque Joana, ela fala muito dos estudos orientais, né? Dos paradigmas orientais, das ideias do Oriente, e a psicologia transpessoal, ela dialoga muito com isso, com essa estrutura que
que vem já muito antes de Jesus, muito antes mesmo. Tanto é que Joana, ela faz muita referência a Buda, né? O caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, da coerência, o caminho da tranquilidade, da paz. Pelo menos a gente tentar, né? Mesmo que estejamos vivendo num mundo turbulento, como o que a gente está vivendo, que a gente consiga encontrar a paz, a tranquilidade e acreditar que as coisas vão caminhar para melhor, né? A psicologia transpessoal, ela tem métodos bastante utilizados, né? Que são métodos que esses métodos vão muito além do físico, né? Então, é a questão, atividade de consciência corporal, é você se conhecer enquanto pessoa, é você saber identificar, né, os seus sentidos, os seus sentimentos, você saber perceber como algum pensamento te vem e você não simplesmente não, aquilo, assim, gente, que coisa engraçada, eu lembrei disso agora, por quê? Né? Então, assim, da gente identificar os sinais, né, que a vida vai nos mostrando, e que grande parte, eu acredito até que a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a gente não dá valor a esses, às vezes, pequenos sinais, né, que a vida nos manda, que a intuição nos manda, que é o nosso eu profundo, né, que é o nosso eu com o absoluto, em conexão com o absoluto. A escrita terapêutica também, né, são assim, o que às vezes eu vou escrever alguma coisa, ou às vezes eu vou falar alguma coisa, eu falo uma outra coisa. Por quê, né? São atos falhos também, né? Exercício de respiração, esse momento, exercício de respiração e meditação, né? Quando eu puxo o ar, respiro, e isso a gente foca tanto nas nossas reuniões de sábado, né? E também a gente sabe quando a gente está muito agitado, muito nervoso, você para e fala assim, opa, eu preciso dar uma tranquilizada, e você respira fundo, parece que sua mente vai tranquilizando também. Musicoterapia, né? Uma música tranquila, uma música que vai massagear o seu ego, que vai massagear a sua alma, né? Que acalma, né? Uma visualização guiada, eu não sei entrar muito em detalhes a respeito disso, né? Mas, assim, você conseguir enxergar, você conseguir analisar, né, figuras, objetos, é você tentar entender, observar o que determinada pessoa quis te passar, que mensagem ela está te passando, né? Yoga, né, meditação aí, yoga, né? O trabalho de yoga, eu acho assim um trabalho fantástico. Eu já fiz yoga um tempo e foi muito bom para mim, né? Isso assim, tá? A figura que está aí é uma figura de uma pessoa, né? Oriental em posição aí de yoga. A hipnose, né? Regressão e tantas outras, né? Tantos outros métodos que a psicologia transpessoal ela vai utilizando. As áreas-chave que a psicologia transpessoal abrange. A psicologia que está além do ego, né? Não é aquela id, ego, superego, não é só isso, né? Isso é um introdutório, vamos dizer assim, para caminharmos para a psicologia transpessoal. É a psicologia transformadora, é aquela que você vai ter apoio, que você vai ter um suporte, que você vai ter pessoas que vão acreditar em você, né? Que vai te transformar, e isso cura, né? Isso, a psicologia transpessoal, ela prova isso, que ela cura, né? E a psicologia integrativa, que você se integra com você mesmo, com o outro, né? Trabalhando o seu social, trabalhando o seu psicológico mesmo, a sua psique, né? Você entendendo o porquê de muitas coisas. A gente ainda tem muita coisa, né? Assim, não dá nem para a gente imaginar o que a gente ainda pode aprender, o que
ainda mesmo nessa encarnação, né? Não dá para mensurar isso aí. Assim como outras terapias, a psicologia transpessoal também traz benefícios que irão impactar positivamente sua saúde e bem-estar, né? Isso é fato, né? Então, nós temos aí vamos dizer, duas situações, né? Que a psicologia transpessoal, ela traz, assim, quase que de imediato para a gente, de imediato no que eu digo, assim, ela vai nos proporcionar isso, né? Autoconhecimento e aceitação. Porque se você se conhece, né? Se você adquire, compreende você mesmo, né? Você se aceita nas nossas limitações. Qual de nós não tem limitação? Qual de nós não tem as dificuldades, suas dificuldades, as nossas dificuldades, né? Às vezes, o que é difícil para uma pessoa pode não ser para mim, mas o que é fácil para ela, para mim, é uma dificuldade tremenda, né? Então, a psicologia transpessoal, ela caminha nesse rumo de autoconhecimento e de aceitação. Aceitar a si mesmo, aceitar que as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? As coisas, o acaso, ele não existe. Nós temos um caminho traçado, e esse caminho já está traçado para nós. Então, eu posso até adquirir umas outras, tomar outros caminhos, mas eu vou ter que, alguma coisa vai acontecer comigo para que eu retome o caminho, que é o caminho, por mais desequilibrado que pareça, mas é o caminho que mais se aproxima ao caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né? Então, aí nós vamos conquistar os nossos objetivos, né? Os objetivos que nós desejamos. E aqui eu relembro, né, até hoje a Dolores, até ontem a Dolores me pedindo, já que me manda o para casa, né? Eu não estava entendendo o que ela queria. Aí eu falei, nossa, eu não anotei. Aí a Karina falou, não, é o que você está fazendo para... Está valendo a pena, né, os seus objetivos? Você tem consciência deles? Você está caminhando para isso, né? Não com essas palavras, mas mais ou menos isso aí. Então, agora vamos ao texto, né? Vou colocar aqui. Isso. Então, aqui, Joana, nesse capítulo, ela destaca que nós temos uma necessidade, a necessidade de termos essa necessidade, né? De conscientização das normas ou regras dos nossos comportamentos. Então, o padrão, esse padrão de comportamento, ele vai corresponder a alguma forma de nos servir. Qual é o modelo que eu quero seguir? Qual é o modelo que eu aceito, que eu acho que vai me trazer uma resposta melhor, que vai me tornar melhor, né? Então, eu tenho aí modelos e exemplos, né, a ser seguidos, né? Então, são processos da evolução. Então, nós temos todos esses processos da evolução e nós temos modelos a ser seguidos. E dentro desses modelos, nós temos as regras, né? Nós temos o que eu posso fazer, o que a sociedade, na verdade, a humanidade vem impondo ao longo do tempo, né? O que esse padrão vai me ajudar, o que essas normas, essas regras de comportamento vão me engrandecer enquanto pessoa, né? Então, para que isso aconteça, é fundamental, Joana deixa isso muito claro, até sublinhei aí, necessárias releituras e revisões de paradigmas variados. Então, as regras, né, da psicologia, lá do início, que a psicologia começou a ser mais trabalhada no século, me parece, no século XIX, né? Então, a gente começa aí, né, eu vou começar falando de Freud, né, que Freud, o estudo dele era direcionado para as psicoses, todas tinham caráter libidinoso, né? Tinha o caráter sexual, tinha
a dificuldade, o ciúme do pai, da mãe, o filho, ciúme da mãe, a filha com ciúme do pai, e tudo nisso aí. Só que aí veio Jung, né, que era amicíssimo dele, eles eram muito amigos, mas Jung, ele começou a perceber que existia coisa além, existia mais coisas, né? Não era só o aspecto sexual. Tanto é que a relação entre eles foi rompida e eles sofreram muito, foi uma ruptura dolorosa, tanto para um quanto para o outro, né? Exatamente porque o Jung afirmava que havia algo além, que existia mais coisa, né? E ele tinha, então, ele tinha como culto os aspectos, os mitos, né? Ele tem essas figuras aí como referências, né? E aqui Joana retoma novamente, ela reafirma as filosofias orientais, né? As filosofias orientais, né, apontam para novos postulados. Então, a filosofia oriental, já tão antes, né, muito antes mesmo, das pessoas, Buda, né, vamos colocar aí Buda, ele começa a perceber que as pessoas precisam se olhar, né, para elas mesmas, né, que o que estava ao redor era tão horroroso, era tão terrível, mas não é possível que é só isso, né? Miséria, uns ricos demais, outros pobres demais. Então, ele começou, então, a entrar, a procurar nele respostas. Né? E isso já é uma mudança de paradigma, né? Por isso que Joana sempre ela volta às filosofias orientais, né? Porque há uma necessidade, ele acreditava, né, na reencarnação, acredito que de uma forma diferente, mas ele acreditava que a essência estava no além, né? Numa estrutura não visível, no invisível, melhor dizendo, né? Então, aqui, esses novos postulados, né, das filosofias orientais, que já vêm já de tempos remotos, reforçam, então, aí as conquistas, né, da parapsicologia, da psicotrônica. Psicotrônica é basicamente a mesma coisa que parapsicologia. E a psicobiofísica. A psicobiofísica, né, vem a questão da física quântica, né, que vem o que é a biologia molecular. Quer dizer, a nossa vida ela está ligada a aspectos, o físico ligado a aspectos extraordinários, vamos dizer assim, né? Então, aqui confirma, né, todas essas filosofias, a questão da parapsicologia, mas dentro de um aspecto um pouco diferenciado, mas assim, dá na mesma, que é a psicotrônica. E a física quântica, hoje, a gente tem estudos, né, já conseguindo comprovar, né, que o corpo, que isso aqui, que a nossa essência, né, é que nos mantém vivos, que é o nosso espírito. Então, assim, a energia que nos move, ela está muito além, né? É algo invisível aos olhos, né? E ela dialoga, então, a psicologia transpessoal, ela dialoga com o espiritismo, porque é através dela, né, que ela vai além da realidade humana, além daquilo que a gente consegue enxergar, além daquilo que a gente consegue entender enquanto concepção, né, de estados. O que são estados alterados, né? Esses estados alterados, com o estudo com a parapsicologia, com a psicologia transpessoal, esses estados alterados de consciência, como, por exemplo, uma paranoia, algum problema mental, né? Ela deixa de ser um aspecto patológico e passa a ser de natureza paranormal, né? E
eu conversando com a Karina, né, perguntando para a Karina, o que que eu posso acrescentar além disso e tal, ela falou assim, você assistiu o Baile das Loucas? Né? E eu falei, não, eu assisti, mas depois eu vi que eu já tinha assistido, mas eu assisti, né? E foi muito interessante, porque aí eu já vi com outros olhos também. Mas o que me chama a atenção, né, nesse filme, O Baile das Loucas, é que a menina, né, a atriz lá, que é a representação lá, ela conversava com os mortos, né? Ela não aparecia, não sei se ela conseguia ver, mas parece que ela conseguia ver. Mas, assim, ela conversava. E o irmão dela sabia, né? Só que naquela época, porque foi na época de Vitor Hugo, né? Inclusive, começa o filme, ela indo ao velório de Vitor Hugo. E ela falando que foi maravilhoso, que tinha muita gente e tal. Então, assim, e ela tinha essa paranormalidade. Só que naquela época era considerado louca. Aí o que a família fez, né? A família leva essa menina para o hospício, né? E lá no hospício, ela entra em contato com uma enfermeira e ela começa a receber mensagens da irmã dessa enfermeira. Eu não vou entrar em maiores detalhes, depois vocês vão assistir, se vocês quiserem, né? E aí a enfermeira entende e acredita nela, né? E facilita lá, e ela entra em contato e tal. Então assim, o que que mostra isso? Mostra que naquela época, né, os estudos eles não tinham avançado a ponto de entender que aquela aparente loucura, né, esquizofrenia daquela pessoa, aquela paranoia daquela pessoa, não era simplesmente, que era simplesmente uma paranormalidade, ela tinha esse sexto sentido, né? Ela tinha essa capacidade de conversar com os mortos. Até mesmo a história já mostra isso. Quantas mulheres, né, principalmente as mulheres, foram mortas, né, chamadas de bruxas, porque elas percebiam, né? Elas conseguiam conectar o passado com o futuro. Então, essa conexão aí assustava. Então, como eu não sei, a família não sabia lidar, os médicos não sabiam lidar, né? Então, era melhor internar e tentar calar essa pessoa, uma forma de tentar calar, porque nós não sabemos resolver e nós somos os máximos, né? Nós somos os grandes reis aí do pedaço. Então, a gente cala essa pessoa. E o que me chamou a atenção também nesse filme foi a loucura coletiva, sabe? Então, assim, o Baile das Loucas tem um momento em que tem um baile, e é uma loucura total, né? Então, são coisas que a gente vê até hoje ainda, não deixa de existir, né? O que a gente viu lá. Então, continuando aí, o estudo e a observação imparciais dos fenômenos anímicos e mediúnicos não mais se submetem aos modelos estreitos da psicologia tradicional, tornando-se urgente a adoção de comportamento transpessoal, face à sua abrangência no que diz respeito ao homem integral. As manifestações paranormais deixaram de ser epifenômenos do sistema nervoso, para transformarem-se em expressões de realidade em níveis mais profundos da consciência humana. Então, a parapsicologia, né, a psicologia, o comportamento transpessoal, que é aquele que vai além, né, que não trata de algum distúrbio, ele não vem, né, simplesmente como regressão da vida intrauterina, vamos chamar assim, mas de vidas além do uterino, né, de vidas anteriores. E a gente pode ver aí que essas dificuldades, né, essas psicoses, elas, quanto mais a pessoa ela é barrada, quanto mais a pessoa quanto ela não é trabalhada, ela tende a aumentar. A partir do momento que você tem um tratamento direcionado, né, com pessoas capacitadas para poder trabalhar com você, o seu íntimo, nos levando, você não, nos levando, né,
a compreender melhor o que determinada atitude, que determinado pensamento, por que eu estou pensando isso, né? Determinadas coisas, determinados estados alterados, olha, isso pode ter uma relação com vidas passadas. Então, o que você faz com isso? Né? Joana deixa muito claro, isso é saúde integral. Então, quando você trabalha não só a psicose simplesmente como uma doença, o que acontecia naquela época? Tratava a psicose simplesmente como uma doença. Então, qualquer manifestação que viesse depois era simplesmente consequência desimportante da doença, porque já tinha diagnosticado a doença, né? Vamos supor, eu sou esquizofrênica, né? E qualquer manifestação minha, é por causa da esquizofrenia. Ela é esquizofrênica, não esquenta não, é isso mesmo, né? Mas assim, o que desencadeia? De repente, as minhas manifestações, ou de repente nada, né? As minhas manifestações, as minhas reações têm a ver com algo muito mais profundo e que com certeza vai ter sim, né? Então, Joana, ela fala, né, dessa realidade em níveis mais profundos da consciência humana. Aqui ela entra com o aspecto da consciência, tá? Que nós vamos falar depois. Eu peguei alguns fragmentos também do Leon Denis, que eu achei muito interessante também, sugestão da Karina, né? Porque a Karina fala, a gente tá certo, né? Tá tudo bem. A psicologia transpessoal surgiu a partir da necessidade do desenvolvimento da psicologia humanista. Então, a psicologia transpessoal, ela veio com Maslow. Aqui, a Karina, na segunda-feira passada, ela basicamente falou isso tudo aqui que a gente vai falar, né? Só que aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais, acrescentar uma informação a mais e tal. Então, como essa psicologia transpessoal, né? Ela veio pela necessidade de desenvolvimento da psicologia humanista. A psicologia humanista, ela trabalha, né? O homem como um todo, né? E ela veio para para acrescentar, né? Que não veio derrubar, ela veio acrescentar uma informação que era da linha behaviorista, que acreditava que o homem era uma máquina, né? Em poucas palavras, em palavras simples é isso, que o homem era uma máquina. Então, ele era um ser, todo mundo meio que reproduzindo as mesmas coisas, em série, né? E a humanista, não, ela veio falar assim, não, um homem, um ser, é um todo, o outro é outro todo, o outro é outro todo. Então, veio meio que separando, respeitando a realidade de cada um. Aí, mas como? Né? Nos anos 60, né, do século passado. E Maslow, ele passa, então, a observar, né, a sociedade daquela época, dos anos 60. Então, ele passa de 1962 a 1970, observando, e ele começa, então, a ver que as reações são diferentes, né? E o mundo vivia, era os anos 60, os anos rebeldes, né? Os anos dourados, os anos rebeldes, né? Então, tudo era sexo, droga e rock and roll, tudo podia, eu não tinha limite, eu sou o ser máximo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso... Aí o ser viajava, né? Isso, de uma certa forma, não foi ruim, né? Foi ruim porque houve uma dependência em questão das drogas, mas o fato de você, através que, inclusive, isso foi utilizado até dentro das experiências terapêuticas, né? Com drogas químicas, né? Drogas ilícitas até, para tentar acessar uma consciência, um pensamento mais profundo, né? E Joana, ela fala isso aqui também, tá? Então, aí Maslow, ele assume, né, que a psicologia humanista, ela deveria, vamos dizer, transcender. Ela deveria ver aquele homem, né, que é um todo, mas assim, com seus aspectos, com suas psicoses, ainda em regressão, vamos dizer, intrauterina, não, tem mais coisas além disso aí.
né? Reações, formas. Então, ele fez quase que um mapeamento, né? Ele foi analisando. E tudo isso são experiências em laboratório mesmo, né? São essas experiências, e isso aí é que faz com que acrescente os tratamentos, né? Determinada linha recebe, por exemplo, um paciente faz um tratamento, isso não dá certo, caminha para uma outra forma de estudo, outra forma de cura, né? De tratamento. Aí começa a surgir novas ideias. Mas isso aqui está parecendo assim, isso aqui não tinha percebido, né? Então, é assim que a ciência cresce, né? É assim que a gente cresce. Eu não tinha percebido, não sabia da importância disso. Olha, mas essa palavra, ela me incomoda. Por quê? Né? Esse gesto, eu não gosto desse gesto, me irrita, né? Por quê? Irrita no outro ou irrita em você mesmo? Ou é você que faz e não percebe, né? Então, tudo isso aí envolve a psicologia transpessoal. E Maslow, então, ele fala, né, que tinha que ter uma psicologia que ultrapassasse o ser humano, que fosse além. Aí ele fala, a terceira força da psicologia levaria à quarta força da psicologia, em um grau muito mais elevado, né? Que vem chamado de transpessoal, transhumana, além do humano, centrada mais no cosmo do que nas necessidades e interesses humanos. Então, tem algo além. O universo, que mistério é esse? Então, essa necessidade que a gente tem sempre de perceber os mistérios da vida. O que eu estou fazendo aqui? Né? É só essa vida que eu tenho? Mas que sentido tem se eu tenho só essa vida, se a gente come, dorme, trabalha, um dia tem alegria, outro dia não, tem mais tristeza do que alegria, mas é só isso. Não tem mais coisa. Então, esses questionamentos, né, foram questionamentos iluminativos, né? Então, isso passou, então, a observar que a necessidade, interesses humanos, e além da minha necessidade física, da minha necessidade sexual, da minha necessidade fisiológica, né? Então, aqui, além do humanismo, da identidade e da individuação, que a Karina explicou para a gente na segunda passada. Eu até coloquei aqui, até é uma fala, né? uma fala não, um comentário de Joana do estudo dela. Individuação, processo evolutivo do ser, né? Cada um tem o seu processo evolutivo. Cada um consegue atingir um grau. Nós não estamos todos no mesmo grau, né? Nós estamos em processos evolutivos, iluminativos diferentes. Cada um atinge o seu. Eu não sou pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Eu estou no meu processo. Cada um está no seu processo, né? Não adianta querer correr atrás de alguém, porque o processo é seu. Você tem que correr atrás de você mesmo. Nós temos que procurar entender o que a gente quer, o que a gente pensa, ou pelo menos tentar entender o que está ao nosso redor. Por quê? Né? Então, aparentemente se resume na vitória do self em relação à sombra e ao ego, né? Então, aqui ele fala, identificar interesses humanos e do além do humanismo, da identidade, da individuação e quejandos. O que são quejandos? São semelhantes, coisas semelhantes. E essa fala é de Maslow, né? E Joana fala, o ser transcendental deixa dessa forma o estágio de paranoide, assumindo a paranormalidade indispensável à harmonia do seu comportamento e à sua realização psicológica. Então, aqui, deixa de ser patológico, retomando novamente o que foi falado antes, né? Deixa de ser uma doença pura e simplesmente, né? Então, esse processo, né? Esse adoecimento meu, esse adoecimento seu, do outro, ele vai além, né? Ele não é simplesmente uma dificuldade mental, ou dificuldade, um adoecimento físico mesmo, né? Tem além, por quê? Alguma coisa aconteceu para que isso viesse para mim. O que eu fiz? Né? Então, a gente acaba sendo, nós somos donos, nós somos herdeiros de nós mesmos.
né? E essa paranormalidade, ela é indispensável para a harmonia da gente. Então, para a gente entender muitas coisas, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade que na minha vida particular eu não vivi nenhuma situação que provocasse aquilo, ou pelo menos que eu me lembrasse em vida, né? Mas engraçado, eu tenho medo de alguma coisa, eu não sei por quê, né? Outro dia eu estava conversando com a Tatiane, né? Falei assim, Tatiane, eu tinha uma saudade de algo, eu olhava para o céu e me emocionava. Saudade de algo, eu não sabia. Desde menina, assim, adolescente, eu olhava para o céu, eu tinha uma saudade, algo me doía tão fundo, eu falava assim, gente, mas o que é isso? Por que eu olho para o céu sem tanta saudade assim? Né? Então, aí você vai pensar, mas por que isso? Né? Era uma dor, uma angústia. E a gente vai construindo, né? A gente vai tentando entender. E as experiências terapêuticas de muitos analistas transpessoais demonstram que os seus pacientes transcendem níveis normais de consciência quando estimulados, olha só, por drogas químicas, autossugestão, yoga, hiperventilação, indução hipnótica, que é a hipnose, né? Que é a concentração, a meditação, oração, interferências mediúnicas. Então, tudo isso amplia a nossa sensibilidade, né? Dilata a nossa percepção dos sentidos. E, a partir do momento que a gente consegue alcançar determinada lucidez, que a gente consegue entender, que a gente consegue perceber, a gente começa a ter conhecimento, você, puxa vida, mas isso me parece que é algo que está em mim, né? Eu não consigo entender, mas eu sinto que está em mim, que está no meu íntimo, que está no meu eu profundo. E a lucidez, o conhecimento do passado e do futuro como expressões essenciais da natureza humana, após os quais há o retorno da saúde. Então, a psicologia transpessoal, quando ela trabalha alguma situação, algum transtorno, né? E faz com que essa pessoa se volte para ela mesma, a cura, ela vem, né? Você pode ainda ter resquícios de determinado, mas você começa a entender, você não é mais taxado como era naquela época, né? No filme lá, Baile das Loucas, de louco. Então, você começa a entender que você é uma pessoa que tem características diferentes de outras, mas isso não te faz uma pessoa louca. A loucura existe? Existe, né? Existe, não tem como. Mas, assim, a que ponto que isso chegou? Essa pessoa precisa de atendimento, ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda, né? E a vida, muitas vezes, o que está ao nosso redor, nem todo mundo está preparado para isso. Daí a importância de se ter pessoas preparadas para nos ajudar, né? E esse retorno à saúde, esse retorno à consciência, né? Você, a partir do momento que você se torna um ser consciente, saudável, você vai caminhando para a saúde integral. E o ser humano, então, desse modo, ele deixa de ser um ser fragmentado. Porque um ser, quando a gente está cheio de dúvidas, né? E as pessoas olham para a gente, por que você está me olhando e tal? Parece que você é várias pessoas em uma só. Quantas vezes você pensa, nossa, mas que coisa esquisita, isso não sou eu, né? Então, aí a psicologia transpessoal, ela permite com que a gente se torne por inteiro, que a gente consiga agrupar a nossa fragmentação e pelo menos me entender enquanto ser espiritual, enquanto ser capaz de ser melhor, de melhorar e de crescer. Aqui eu entro com a parte que eu falei do Leon Denis, do livro O Problema do Ser e do Destino, o capítulo 21. Eu tenho esse livro em PDF. Quem quiser, eu posso mandar. É um livro, inclusive eu estou fazendo um estudo, né?
estamos, a Ana Paula, a Cíntia, eu, a gente está fazendo um estudo com o pessoal lá de Maceió, com duas professoras, né? Vamos colocar assim. E a gente está fazendo um estudo muito interessante de Leon Denis, desse livro especificamente. Aí, Leon Denis, ele fala o seguinte: a alma é, como nos demonstraram os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. E em suas profundezas ligam-se à grande alma universal e eterna, de que ela é como vibração. Então, nós somos a ligação, nós somos a partícula do absoluto, nós somos uma partícula do absoluto, dessa alma universal que cria tudo, esse ser, né? Essa energia universal e eterna, né? Ela é imensurável, ela é indivisível, ela é única, e nós somos essa partícula, nós somos essa parte do absoluto e que nos mantém também e nos faz eternos, né? E necessidade de infinito, daí vem o que eu já havia falado, nós temos a necessidade de infinito. Por que que a gente tem medo de morrer, né? Nossa, eu tenho medo de morrer, meu Deus do céu, vai acabar tudo. Por quê? Os mistérios são tantos, os mistérios são muitos, mas eu não sei quais são esses mistérios. Eu não tenho total consciência deles. Então, eu não quero morrer, porque aqui eu sei que eu estou vivo, estou respirando. Então, eu vou segurar isso aqui o máximo que eu puder, né? E a gente tem essa necessidade. Por quê? Porque a gente traz essa partícula do absoluto, desse infinito em nós. Então, nós temos necessidade desse infinito. Nós temos necessidade de justiça, nós temos necessidade de paz, nós temos necessidade de sermos iluminados, né? De sermos pessoas mais leves. Nós temos essa necessidade. A gente traz isso em nós, isso vibra em nós, né? A gente quer estancar a sede de vida. A gente morre de medo de morrer porque a gente não quer estancar a sede de vida. A partir do momento que eu tomo consciência de que eu sou um ser eterno, que eu sou um ser espiritual encarnado, quer dizer, eu tenho carne, coloquei carne no meu espírito, eu sou eterno. Porque o meu espírito, ele é indivisível, ele é eterno, ele é único, não é? E a gente consegue, então, sondar essa sede de mistérios. A gente vai trabalhando um pouco mais, a gente vai tomando um pouco mais de consciência, né? E porque a gente aqui, né, enquanto seres encarnados, a gente não consegue ir além se a gente tem só uma visão de vida terrena, material, a gente não consegue passar para o outro lado. E quando pessoas, né, que têm que céticos e tudo mais, todo mundo, por mais cético que seja, tem essa essência, tem essa vibração do infinito dentro dele, né? Então, aí vem William James, né? Ele fala que a consciência é o centro da personalidade, né? Ele é um centro permanente. Quem que era? O William James era um filósofo e ele trabalhava com anatomia. Ele era um professor em Harvard, filósofo e psicólogo. E ele começou, então, a trabalhar a questão da consciência. O que é a consciência? Então, ele desenvolveu isso aí. Ele fala assim, a consciência é o centro da personalidade. Ele é um centro permanente, né? Ele é indestrutível, a consciência é indestrutível. Ela persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Então, quer dizer, você tem uma consciência, você pode passar por mutações ou por várias mudanças, por várias crenças, por várias formas, mas aquela sua essência,
ela é imutável, porque é o seu espírito, é a sua essência enquanto ser, né? Então, a consciência, ela não é somente a questão do perceber, do sentir, né? Do sentimento. Nós temos, né? Aquela coisa de viver, de agir, de pensar, de falar, de se expor, né? De marcar presença. A consciência não é só isso, né? A consciência, ela vai além, muito além. E a consciência, ela tem vários planos, né? Nós temos consciência como se ela fosse feita em, tipo, em fatias, não sei se posso dizer em fatias, mas assim, em escalas, né? Então, você tem uma escala de consciência um pouco menor, maior, e assim você vai adquirindo, porque esse é o processo iluminativo, né? Nós vamos passar por todo esse processo. Então, aqui, eu achei muito interessante essa parte aqui e quis compartilhar com vocês. Olha, no físico, né, a consciência confunde-se com o sensorium, né? Nós temos aqui, antes de falar de sensório, eu vou falar sobre as sensações. Todos nós temos as sensações, né, que são sentidos físicos, né? O ver, falar, o sentir, o tato e tudo mais, aquilo que é a aparência das coisas. Nós temos esses sentidos. E a ciência, ela chama de sensorium, a soma de todas as percepções de um organismo. Então, à medida que a sua consciência evolui, né, você multiplica e você vai apurando a sua consciência, você estimula a sua consciência intelectual. Aí você acorda, né? É como se você, à medida que, dentro das sensações e nessa soma de percepções, você começa a perceber que tem coisas que você percebe, que você sente, e que não é palpável para você. Aí você começa a entender aquele vácuo, né? Vem aquele vácuo, assim, meu Deus, tem mais coisas. Com certeza tem mais coisas, né? Aqui eu vou entrar em 2 exemplos que me veio aqui agora. Um é o exemplo do Isaac Newton. O Isaac Newton, ele tinha consciência de que a energia, que o mundo tinha uma energia que atraía as coisas. Até que uma maçã caiu na cabeça dele. Isso foi o suficiente para quê? Para acender nele a consciência da inteligência intelectual dele, né? Consciência intelectual, vamos chamar assim. Ele acordou para aquilo. Então, aquilo ali, um fato simples, corriqueiro, que acontecia sempre, e ninguém nunca tinha dado bola para aquilo, foi o suficiente para que ele comprovasse que essa energia existe, aquilo que ele pregava. Como se explica que Helen Keller, né, cega, surda e muda, aprendesse 3 línguas, se comunicasse em braille em 3 línguas, em ter a sensibilidade na ponta dos dedos e conseguir explicar determinada obra de arte? Isso a gente pensa, puxa vida, mas a pessoa não enxerga, não ouve e nem fala. Que pessoa é essa? Né? Que capacidade esse ser? Né? Que responsabilidade esse ser? Que missão é essa? Que missão maravilhosa! E assim, a gente tem vários exemplos. Me veio aqui esses 2 fatos, né? Até com certeza veio porque eu li isso no livro, né, do Leon Denis, quando eu estava lendo, ele faz essas... Me veio isso aqui agora, de falar isso aqui. Então, a partir do momento que a gente apura e que a gente tem consciência, que a nossa consciência intelectual, ela acorda, aí nós não temos mais limites no nosso desenvolvimento. Então, é como se abrisse as comportas da nossa consciência, né? E a gente aí poder abraçar essas manifestações da vida infinita. Então, nós estamos caminhando
muitas reencarnações para a gente atingir isso aí, né? Muita água vai rolar debaixo dessa ponte e sobre essa ponte também, né? E vai desabrochar o sentimento e o juízo, e a alma compreender-se-á a si mesma. Então, aí eu vou entender, eu vou me entender, eu vou me compreender enquanto alma, enquanto espírito, enquanto ser em evolução eterna, né? Eu vou ser sujeito e objeto de mim mesma. Eu acho isso belíssimo, né? E imagina a possibilidade que a gente tem hoje, agora, né? A gente tem essas oportunidades de entender melhor, de compreender melhor, né? Tudo isso, Joana está nos dando essa capacidade, essa oportunidade de compreensão, de análise, pelo menos de colocar uma minhoquinha na cabeça da gente, para assim, opa, está fazendo uma coceirinha aqui, deixa eu entender o que é isso mesmo, é isso mesmo? Aí você começa a observar mais o que está ao seu redor, né? Você começa a observar mais, por exemplo, o tempo, às vezes você está dentro de casa, você começa, deixa eu ver como é que está o tempo, aí você começa a observar o tempo, você começa a observar as pessoas na rua, você começa a observar o comportamento, aí a sua sensibilidade, ela vai florando, ela vai surgindo, ela vai aumentando. E à medida que a sua sensibilidade aumenta, a sua capacidade de introspecção, a sua capacidade de percepção, ela aumenta. E isso a gente alimenta a nossa inteligência, a gente alimenta a nossa consciência. Aqui também, com Leon Denis, ele fala que esse sensório, né, que foi falado anteriormente, que é a soma de todas essas sensações, de todos esses sentimentos, tanto corpóreos como extracorpóreos, né? Ele é superficial, porque há um sensório mais profundo, né? Ele é desconhecido, né? Ele é inutilizado para a maior parte dos homens. Nós não utilizamos, né? E ela tem a ver, esse sensório tem a ver com o mundo metafísico. Então, a gente vai lá no mais profundo eu, né? E esse profundo eu, esse sentimento, essa sensação, a gente chama de consciência subliminal. O que é a consciência subliminal? É aquela consciência que está abaixo da própria consciência que a gente adquire. Ela está além. Abaixo quer dizer mais profunda, ela está além. Então, assim como existe um organismo e um sensório físicos que nos põe em relação com os seres e as coisas do plano material, há também um sentido espiritual por meio do qual certos homens penetram desde já no domínio da vida invisível. Então, tem algumas pessoas que conseguem, né? Que penetram, que sabem que existe isso aí, que são seres iluminados, que são seres de luz. Então, vai muito além, né, do físico, muito além daquilo que Deus nos deu, assim, que a gente consegue perceber. Tem algo muito mais profundo ainda. Então, aí vem uma larga documentação experimental, veio facultar o surgimento do modelo transpessoal e dos seus atuais paradigmas, né? Então, o psicanalista, ele enfatiza as forças intrapsíquicas, quer dizer, ele destaca aquilo que está dentro da sua psique. Ele tenta tirar, né? Tirar o véu mesmo da sua sombra, revelar, fazer com que você tenha acesso ao seu self, ao seu eu absoluto, né? Então, ele enfatiza as forças intrapsíquicas como fundamentais, predominantes, responsáveis pelo comportamento. Já os comportamentalistas estabelecem como indissociáveis a conduta, as condições
ambientais. Aqui, ela destaca que existe aqueles que acreditam que tem algo muito além e aqueles que têm que não dá para dissociar o homem da natureza, da sua conduta, da sua condição ambiental. Então, existem todas essas linhas, são paradigmas, e todas elas são importantes. Todas elas caminham para a mesma situação de conhecimento, né? Vamos dizer assim, de você entender quem é você, né? Que ser é esse? Porque todas elas, por mais... Nossa, não é possível que acreditavam nisso. Acreditavam e ela foi fundamental para que esse movimento, né? Essa ascensão, essa mudança de paradigmas, não foram quebras, foram modificações, foram motivações, né? E é disso que ela fala, né? Aqui vem o quesito da motivação. O que motivou determinado comportamento, né? Seja a libido de Freud, seja o anseio da superioridade, aspiração dos instintos agressivos, que é uma motivação de Alfred Adler, né? Ou o imperativo ambiental, o ambiente em que a gente vive. Tudo isso, né, motivação comportamentalista, o ser elevado, tudo isso foi fundamental para que a gente tivesse e que a gente tenha êxito em nossas buscas, né? A gente não pode fugir de nenhuma delas. Todas elas têm a sua importância. Só que aí são os degraus, né? A gente vai subindo os degraus e a gente vai adquirindo mais condições de entender, de compreender melhor a nossa vida e a própria vida, né? Então, antes desse alargamento da visão transpessoal, todas as experiências míticas ou místicas, elas eram tidas como uma estrutura narcisista. Todas pensando, no eu, só no eu, no eu, no eu, no eu, né? E a conquista da iluminação, ela era considerada quase que uma regressão, como eu já falei, estágios intrauterinos, né? Como eu falei, não, como Joana nos fala, né? Como ela expõe aqui. Então, essa visão, né, do transpessoal, essa psicologia, essa quarta força, ela ficou mais forte porque todas essas forças foram se acumulando e tornando ela um pouco maior, né? Mas pode ter certeza que não vai ficar só nisso, né? Aqui ela fala, né, que o estudo transpessoal não pretende ser único, né, de forma alguma, né? Então, com tudo isso em conjunto e chegando hoje na quarta força, que é a transpessoal, o ser humano ele deixa de ser fragmentado, voltando novamente, né? Ele torna-se inteiro. Todos os modelos e paradigmas são passíveis de revisão, confirmação ou modificação. Então, nós estamos em transformação. Uma ideia de um estudo da psicologia não vai sofrer transformações? Vai ser batida a prego, não é isso aqui, pronto, e acabou, não vai existir mais nada? Claro que não, né? Então, antes alarga os conceitos existentes, respeita-lhes a validade, buscando desenvolver e ampliar as dimensões da natureza humana e a sua realidade intrínseca. A realidade dentro dela mesma, dentro de cada paradigma, aquilo que foi construído, aquilo que foi analisado, que foi estudado, que foi levado em laboratório, que foi analisado em clínicas, né? Seja ela qual for, tudo aquilo serviu de bagagem, de experiência e de conhecimento, para que a gente adquirisse mais conhecimento ainda. O seu potencial é imprevisível e o ser espiritual é imensurável. Nós não podemos medir um ser espiritual. Ele não se mede. É amor que não se pede, é amor que não se mede, né?
na sua estrutura profunda, né, no nosso mais profundo eu, que lhe cabe desenvolver ao largo das sucessivas reencarnações. Então, se alguém, né, hoje, estamos aqui todos em aprendizagem. Ah, eu acho que na próxima encarnação eu já aprendi tudo isso, eu já vou para outro mundo, vou virar anjo. Ledo engano, nós ainda temos muitas, né, reencarnações para passar. Pode até ser que, né, quem sou eu para falar que não vai ter nenhum anjo daqui, sair um anjo daqui de repente, né? Se alguém for virar um anjo, nos proteja de lá, né? O novo módulo e paradigma transpessoal, portanto, estrutura-se na sabedoria do Oriente e nas modernas experiências do Ocidente. Olha, comunga, inclusive, não só as experiências do Ocidente, mas comungando com as experiências do Oriente, né? Compondo o homem, o ser interior, espírito, perispírito e matéria. Olha que bacana isso aqui. Conforme a proposta kardeciana, embora a nomenclatura diferenciada que vem sendo adotada pelos psicoterapeutas transpessoais. Quer dizer, os terapeutas utilizam, talvez, outras formas, mas a proposta é a mesma, né? Espírito, perispírito e matéria. Então, aí Joana, né, ela nos fala essa questão dos modelos e paradigmas, da importância de todos esses modelos, de todos os paradigmas até então estudados, a importância deles para se chegar onde estamos hoje, onde a psicologia, e com certeza a psicologia ela já alcançou, a ciência já alcançou, assim como a medicina, e o que a gente pode perceber aí, tudo já está muito além e a gente não tem a menor noção de onde estão, né? Até então, o que nos foi passado, o que nos é palpável, ou pelo menos capacidade de entender melhor, nós temos até aqui. E eu tirei, né, para fechar esse estudo, eu tirei que eu achei isso maravilhoso, é do Victor Hugo, do livro do Leon Denis. Olha só que beleza dessa frase aí. É dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos sobre esse poço. O nosso espírito avistamos a uma distância de abismo profundo, em estreito círculo, o mundo imenso. Então, era isso que eu queria passar para vocês, tá, meu pessoal? Espera aí só um minutinho. Gente, agora chegou aqui. Deixa eu parar aqui.